Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então, a gente começa mais um módulo, mais um bloco aí falando sobre legislação de trânsito. Então, a gente falou no bloco anterior sobre o processo de habilitação e aqui a gente vai falar sobre a parte introdutória aí da legislação de trânsito. Acompanhe comigo na tela aí. Legislação de trânsito. O artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Só nesse texto aqui, a gente já tem aí algumas informações básicas acerca do que é o trânsito no Brasil. Então, já nessa parte do artigo 1º, que ele fala assim, ó: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. Então, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele só tem autonomia, ele só rege aí o trânsito em vias terrestres. Se for, por exemplo, uma via marítima ou se for uma via aeronáutica, então não tem aí a abrangência do Código de Trânsito Brasileiro. Outro detalhe nessa informação aqui é que as vias, para o código ele ter vigência, as vias elas precisam ser abertas à circulação. Aí tem vias que são fechadas à circulação? Tem. Então temos vias aí que são fechadas à circulação. Como por exemplo, nós temos aí praias abertas à circulação e temos praias que são fechadas. Nós temos, por exemplo, ilhas que são privadas. Nós temos ilhas que são públicas. Então, essas vias de circulação em vias privadas não tem abrangência do código, em vias fechadas. Agora, se a via ela for aberta à circulação, em praias, em ruas, avenidas, aí o Código de Trânsito ele tem abrangência sim. O trânsito é feito por pessoas, veículos e animais. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 1º e parágrafo 1º, ele fala assim, o texto ele é um pouco amplo, mas é muito tranquilo de a gente entender. Fala assim, ó: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, o trânsito ele é feito por pessoas, veículos e animais. É assim que é formado o nosso trânsito aí. Então, temos aqui algumas imagens, imagens de pessoas, imagens de muitos veículos e imagens de animais. Todos têm direito ao trânsito e direito a um trânsito seguro. Aqui alguns conceitos e definições que trazem aí o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Falando aí sobre parada, só dar uma pincelada rápida sobre esses conceitos que certamente você já deve ter visto aí nas suas aulas teóricas. Parada, imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário. O tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiro. Esse estritamente necessário aqui, ó, é para descartar qualquer hipótese do cronos, qualquer hipótese de relógio. Então, o agente de trânsito, por exemplo, ele não pode chegar lá, não. É porque a lei fala de 15 minutos, que você só pode ficar parado aqui por 15 minutos, por 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Então, a lei não fala sobre esse tempo. O tempo que a lei fala é o tempo que você precisa para embarcar ou desembarcar o passageiro. Não é o motorista, é o passageiro. Então, o que é imobilização do veículo? O que é parada? Imobilização do veículo para você embarcar ou desembarcar alguém. Perceba que eu tenho aqui do lado, eu tenho aqui uma placa. Eu tenho aqui uma placa de proibido estacionar. Está aqui uma placa de proibido estacionar. E aqui a gente observa que tem um carro parado aqui, ó. Então, esse carro que ficou imobilizado aqui, por quanto tempo ele pode ficar imobilizado aqui? O tempo para o passageiro descer. Ele abre a porta, desce, passageiro desceu, fechou a porta, ele vai embora. Então, esse carro aqui, ó, ele vai ficar aqui o tempo necessário para o passageiro descer. Esse tempo, ele é relativo, ele não é um tempo objetivo, ele é um tempo subjetivo, é um tempo relativo, porque pessoas têm velocidades diferentes. Pessoas têm velocidades diferentes. Um adolescente, por exemplo, de 14 anos, tem uma velocidade. Ele é muito rápido, é um raio.
Pessoa de 25 anos tem outra velocidade diferente do adolescente. Já é rápido também, é ágil, mas nem tanto quanto o adolescente. E nós temos aí uma outra categoria, que são os idosos, que têm as suas velocidades e que são muito mais lentos. Isso por consequência da idade. Nada de pejorativo, nem falando que idoso. Mas é questão de idade mesmo. Já vai perdendo essa mobilidade, nessa proatividade. Então, como pessoas têm velocidades diferentes, então não importa quanto tempo você leve para desembarcar desse veículo. O tempo que você precisar para desembarcar é esse que vai ser cedido e vai impedir de o agente te notificar por infração de trânsito. Então, você pode ficar lá meia hora, 1 hora, 2 horas, não importa. Tem pessoas desembarcando do veículo, é parada de veículo. Agora, se a pessoa desembarcou e o veículo continuou lá, aí sim é estacionamento irregular, sujeito a multa. Então, nesse caso aí, a infração ela é média. Desobedecer uma placa de proibido de estacionar é infração média. Então, o tempo que você precisar para desembarcar uma pessoa é o tempo que você pode ficar com o seu veículo parado aqui. Ah, mas se eu ficar 10 minutos aqui, o agente vai me multar? Depende. Esses 10 minutos que você está parado aqui, tem lá um tetraplégico, tem um idoso obeso, tem um adolescente lento que está descendo devagar, e desses 10 minutos ele está descendo, então você pode ficar parado 10 minutos lá, 15 minutos, não importa. O que importa é, tem pessoas embarcando ou desembarcando do veículo. Se tem pessoas embarcando ou desembarcando, então isso aí é considerado parada de veículo. Estacionamento. O que é estacionamento? Estacionamento é o tempo superior. Isso vai cair na sua prova, ó, tempo superior, geralmente cai na sua prova teórica, é necessário para o embarque ou desembarque de passageiro. Então, o tempo que você ficou lá com o seu veículo imobilizado e não tinha passageiro descendo ou subindo, então seu veículo está estacionado. No caso aqui da foto, nós temos aqui uma foto de um veículo, e esse veículo está cometendo aqui 2 infrações. Uma infração é que ele está desobedecendo a placa de proibido parar e estacionar, que ele não poderia ter parado ali. A infração é grave. E ele está cometendo aqui uma outra infração aqui embaixo, ó. Ele está estacionado sobre o ajardinamento. Outra infração grave. Então, o condutor está cometendo 2 infrações graves. Ah, mas aí o agente só pode dar uma. Aí não importa, isso aqui não é questão para esse momento agora, né? O fato é, ele está cometendo 2 infrações. Agora, quantas infrações o agente vai dar? Aí ele vai ter que seguir o manual de fiscalização de trânsito e cumprir o manual. Mas o que nós podemos identificar aqui é que ele está cometendo 2 infrações de natureza graves, no artigo 181 do CTB. Caminhonete e caminhoneta. Qual a diferença de uma caminhonete para uma caminhoneta? É muito simples, muito tranquilo. Tem um texto aí, mas a imagem aí já mostra. A caminhonete é um veículo que transporta carga do lado de fora, e caminhoneta é um veículo que transporta carga do lado de dentro. Basicamente é essa a explicação. Diferença entre caminhonete e caminhoneta. Os 2 transportam passageiros e carga ao mesmo tempo. Só que a caminhonete, a carga vai do lado de fora, e a caminhoneta do lado de dentro. É basicamente isso aí, a diferença entre uma e outra. É importante saber porque pode cair na sua prova. Motocicleta e motoneta, a gente já viu anteriormente no bloco anterior, mas não custa nada dar uma reforçada. Diferença entre motocicleta e motoneta é que uma você dirige sentado e a outra você dirige montado. Aqui você dirige montado porque o seu joelho não consegue, um não consegue alcançar o outro, porque o tanque de combustível aqui, impede que seu joelho bata um no outro. Então aqui você está montado, então é motocicleta. Aqui, seu joelho um bate no outro, então você está sentado. É o caso da motoneta. Ônibus e micro-ônibus. Ah, professor, qual é a diferença de ônibus para micro-ônibus? É que o ônibus é maior e micro-ônibus é menor. Não é isso. É o que a gente ouve falar, né? Ah, micro-ônibus é o pequeno e ônibus é o grande. Não é isso. Não importa o tamanho. O que é relevante e o que define ônibus e micro-ônibus é a capacidade de passageiros. Então, pode ser pequenininho. Se tiver mais de 20 lugares, é ônibus. Então, tá aqui, capacidade para mais de 20 passageiros é ônibus, e capacidade para até 20 passageiros é micro-ônibus. Não importa o tamanho. Perceba que esse veículo aqui, ele é relativamente pequeno, né, para um veículo aí de 30 lugares, 29 lugares. Mas, apesar de ser pequeno, mas em tese, eu acredito que ele tenha 27 ou 28 lugares. Então, esse aqui é ônibus. Já esse outro veículo aqui, o pessoal do Sudeste aí chama de van. Ah, é van. Nordeste chama de Topic. Ah, é uma Topic. Então, independentemente da linguagem, do dialeto, do sotaque ou da popularidade do veículo,
Um veículo de até 20 passageiros, a gente dá o nome de micro-ônibus. Veículo com mais de 20 passageiros, dá-se o nome de ônibus. Então, vamos para frente. Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. O trânsito no Brasil, ele não é solto. Então, o trânsito no Brasil, o município, o estado, a União não faz o que eles entendem. O trânsito, existe um sistema que controla, que coordena todo o trânsito do país. Esse sistema nós chamamos de SNT, Sistema Nacional de Trânsito, é o SNT. Tá aqui o SNT, aqui são algumas atividades, vou falar rapidamente, porque isso tudo aqui não vai cair na sua prova, só para a gente entender que o sistema ele coordena o trânsito no Brasil. Então, as atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, que compete ao Departamento Estadual de Trânsito, formação e habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações, aqui são as JARES e os CETRANs, e aplicação de penalidades que compete aos órgãos do SNT. Órgãos que têm essa competência de aplicar penalidades, não são todos, aí cada órgão segue a sua normativa. Então, só a gente dar uma pincelada aí para a gente ver quais são as atividades do SNT. Aí a gente está vendo que o trânsito ele não é solto, ó. Ele tem um sistema e existe regulamentação. O Sistema Nacional de Trânsito, esse sistema ele tem alguns órgãos. Então, nós temos aí órgãos normativos, nós temos órgãos executivos, nós temos órgãos executivos rodoviários e temos também os órgãos adjuntos. Deixa eu dar uma pincelada bem rápida. Como pode cair na sua prova? Preste atenção que se no enunciado da sua prova tiver órgão normativo, perceba que todos começam com a letra C. Então, se na sua prova cair uma pergunta sobre órgão, é o órgão normativo que faz parte do sistema, procure o órgão que começa com a letra C. Nenhum outro órgão normativo começa com outra letra, só com a letra C. Então, já é uma dica para você responder sua prova. Qual é o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador do sistema? Poxa, órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador. Se ele é normativo, ele começa com a letra C. Então, eu tenho que procurar o CONTRAN. O CONTRAN é o órgão máximo normativo do sistema. Eu começo com a letra C, é o CONTRAN. Órgãos executivos. O Senatran. Senatran, ele substituiu o antigo Denatran. Antes era Denatran. O que era departamento virou secretaria. Denatran não existe mais. Se porventura cair na sua prova, você já sabe o que era o Denatran, que hoje é Senatran. Detran são os órgãos executivos estaduais de trânsito, é onde você tira a sua habilitação, sua carteira. As Ciretran, isso é muito fácil também, muito tranquilo. A Ciretran é um posto do Detran no interior do estado. O que é uma Ciretran? Ciretran é um posto do Detran no interior do estado. Então, tudo que a Ciretran faz é o que o Detran determina. E tudo que ocorre na Ciretran é encaminhado para a avaliação do Detran. Então, o que é a Ciretran? Circunscrição Regional de Trânsito. É um órgão do Detran que funciona no interior do estado. Demutran é um nome genérico, na verdade o código ele fala sobre departamentos municipais de trânsito, mas para a gente entender, eu dei uma abreviada aqui, coloquei Demutrans, mas esse Demutrans aqui você pode trocar para o nome do órgão. Vou colocar aqui nome. O órgão executivo de trânsito do município, ele tem um nome, aquele órgão que é integrado ao sistema, ele tem um nome. Então tem aí algumas cidades do país que dá nome aos seus órgãos. São Paulo, por exemplo, é CET. Belo Horizonte, BH Trans, Salvador, Transalvador, Maceió, Alagoas, SMTT. Então, cada órgão executivo de trânsito do município vai criar o seu órgão e dar nome a ele. Mas, em tese, a legislação fala sobre departamento municipal. Isso porque nem todo órgão ele é integrado ao sistema, mas no momento que ele se integra, dá-se o nome para esse órgão. E a partir daí a gente consegue mudar. Claro que você não vai encontrar na sua prova teórica CET, você não vai encontrar Transalvador, você não vai encontrar SMTT, você não vai encontrar. O que você pode encontrar é departamentos municipais de trânsito ou Demutrans. É o que você pode encontrar porque sua prova ela é nacional, ela não é regional, ela é uma prova nacional. Porque a prova do Detran tem que cumprir as exigências da resolução 789 do CONTRAN, que é uma resolução nacional, não é regional. Órgãos executivos rodoviários. Se o órgão executivo rodoviário, ele executa as normas no âmbito das rodovias.
Muito fácil isso. Ó. Se o órgão executivo ele é rodoviário, ele vai atuar na rodovia. Não importa se ele é estadual ou federal ou municipal, não importa. O que você precisa saber é que ele executa a norma, ele não cria a norma, ele executa a norma e ele atua em rodovias. Temos aqui 3 exemplos de órgãos que atuam em rodovias. DENIT, que é um órgão de infraestrutura que atua em rodovias federais, na parte de infraestrutura. Nós temos aqui a Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão de fiscalização e policiamento, que atua nas rodovias federais. E nós temos aqui o DER, que é um órgão de infraestrutura, que atua nas rodovias estaduais. Então, aqui é exemplo de 3 órgãos que atuam em rodovias. O DENIT, que é um órgão de infraestrutura. Então, no Brasil todo, qualquer rodovia federal que você passe e que você veja lá buraco, que você veja lá uma passarela, um retorno, um viaduto, uma ponte, foi obra do DENIT. A PRF ela fiscaliza as rodovias federais e o DR ele é responsável pela parte da infraestrutura das rodovias estaduais. Eu separei aqui como órgãos adjuntos. A legislação, o Código de Trânsito, não fala de órgão adjunto. Eu que me dei a ousadia de colocar aqui órgão adjunto, porque a legislação ela fala sobre a Polícia Militar e ela fala sobre a JARE. Só que tem um porém. O artigo 23 do Código, que fala sobre a competência da Polícia Militar dos Estados ou do Distrito Federal, ela traz aí, revoga a maioria dos incisos dessa legislação, do artigo 23, e deixa somente um. Aí, nesse inciso 3 do artigo 23 do Código, fala que a Polícia Militar ela só pode atuar em rodovias estaduais ou dentro das cidades se ela tiver convênio. Ela só pode atuar mediante convênio. A Polícia Militar ela não tem autonomia para arrecadar multas. A Polícia Militar não tem autonomia para aplicar penalidade. Mas você me pergunta, mas o policial militar ele multou um amigo meu. Ele não multou, ele notificou, ele lavrou um auto, ele escreveu e mandou para o órgão. Aí esse policial militar que notificou o seu amigo lá, ele notificou e mandou a notificação ou para o DETRAN ou para o DER. Então, a Polícia Militar não arrecada multa e não aplica penalidade. Por isso que eu coloquei aqui como órgão adjunto. E coloquei esse asterisco aqui, só para a gente saber que a PM ela não é um órgão autônomo, ela não tem autonomia. Ela só trabalha mediante convênio. Convênio com o DETRAN ou convênio com o DER. A Polícia Militar. No Brasil tudo é assim, porque está previsto na lei. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 23. Vou colocar até aqui, ó, artigo 23, inciso 3 do CTB. Artigo 23, inciso 3 do CTB. Só para vocês depois dar uma consultada lá. JARE, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Junta cada órgão tem uma JARE. Junta cada órgão que aplica a multa e arrecada. Não são todos os órgãos que têm JARE. Então, para que serve uma JARE? A JARE serve para julgar recurso. Você cometeu a infração em uma cidade, você foi notificado pelo órgão, o órgão impôs a penalidade, você se defendeu junto ao órgão e o órgão não aceitou. Quando o órgão não aceita o seu pedido de defesa, você pode entrar com recurso. E aí eu estou com recurso onde? Na JARE. A JARE é o órgão que você vai entrar com recurso. E essa JARE, professor, funciona onde? Aqui eu vou mostrar para vocês. Onde é que funciona a JARE aqui, ó. Para a gente fazer um apanhado geral, a gente saber quais são os órgãos que tem JARE é muito fácil mesmo. Acompanhe comigo o raciocínio aí, ó. Só tem JARE órgão que aplica multa e arrecada. Órgão que não aplica multa e não arrecada não tem JARE. Então vamos lá ver aqui juntinho. CONTRAN aplica multa e arrecada? Não. Então aqui não tem JARE. CETRAN aplica multa e arrecada? Também não. Aqui não tem JARE. CONTRANDIF também não. O SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, ela aplica multa e arrecada? A resposta é não. Então aqui não tem JARE. O DETRAN aplica multa e arrecada? Sim. Então, se o DETRAN aplica multa e arrecada, no DETRAN tem JARE. CIRETRAN tem JARE por causa do DETRAN. Então, tem JARE. É a mesma JARE do DETRAN. O órgão municipal de trânsito, ele aplica multa e arrecada? Sim. O órgão municipal de trânsito, ele aplica multa e arrecada. Então, no órgão de trânsito do município tem JARE. DENIT aplica multa e arrecada? O DENIT tem uma situação atípica porque o DENIT é um órgão de infraestrutura.
Mas, atipicamente, o DENIT, ele aplica a multa e arrecada. Então, o DENIT, ele tem JARE. O DENIT seria para um órgão de infraestrutura, mas, atipicamente, ele termina fiscalizando também as rodovias federais. Polícia Rodoviária Federal aplica a multa e arrecada, sim. Então, PRF tem JARE. Os departamentos de estradas e rodagens aplicam a multa e arrecada, sim. Tem JARE também. Só lembrando que os agentes de fiscalização do DR são policiais militares, mediante convênio. São eles que notificam e mandam essa notificação para o DR. PM não notifica e não arrecada, né? Porque, aliás, PM não aplica multa e arrecada, então aqui não tem JARE. Então só quem tem JARE aí, ó, DETRAN, CIRETRAN, DEMUTRANS, DENIT, PRF, DR, que tem JARE. Então, no próprio órgão tem a JARE. Então, tem uma comissão que chama de defesa prévia e tem uma outra comissão que é a JARE. Então, a gente vai dar uma pausada nesse vídeo aí para não ficar muito longo, não ficar cansativo. E depois a gente volta aí com o próximo vídeo falando sobre a parte de legislação de trânsito. Aquele abraço, gente boa. Fui.